As alterações patológicas por imagem, ela pode ter diferentes padrões, sendo que as imagens em adição ou com uma coloração diferente são uma representação de um processo patológico. Nesse caso, nós vemos uma imagem sagital de ressonância magnética, onde na linha média você observa uma distorção leve da anatomia, que é o assoalho do terceiro ventrículo, a haste hipofisária e o espaço intracelular, onde você tem a hipófise. A gente vai entender melhor qual é. Meu nome é Klaus, eu sou um dos contribuidores do Dr. Pixel e nós faremos a avaliação de um caso de lesão da linha média, especificamente da adenopófise, e nós vamos entender quais são as motivações que me fazem acertar o diagnóstico e ficar tranquilo. Imagens e adição precisam ser entendidos depois de você ter uma boa noção da anatomia. Veremos a anatomia desse caso. Você tem o assoalho, né, do hipotálamo na sua porção mais anterior, terminando em um W. Esse W tem um nome de um recesso, o de cima, o quiasmático, e o de baixo, o hipotalâmico. Essa porção aqui é o quiasma óptico, que passa justo em frente. Ele faz parte do assoalho do terceiro ventrículo. A continuação do assoalho, do recesso do hipotalâmico, ela se dá através da haste hipofisária. Ela se projeta até a porção intracelular, onde ele vai dar origem ainda de células neuronais, que vai se chamar neurohipófise. A neurohipófise tem um intervalo e vai ter se comunicado embriologicamente por uma estrutura que vem de baixo para cima, e elas acabam se conectando. Enquanto a neurohipófise vem de cima, a adenopófise ela vem de baixo e se conectam. Nessa interface de conexão, eu tenho a pars intermédia, fica intermediando essas duas faces. Nessa pars intermédia, você tem, embriologicamente, alguns cistos que eles deveriam desaparecer. É óbvio, é claro que você tem alguns cistos que fazem a questão de não desaparecer, sendo um achado bastante comum, frequente, no corpo humano normal. Quando eles são menores do que 3 milímetros, eles nunca dão repercussão clínica. Agora, quando esses remanescentes, onde o processo fisiopatológico já aconteceu, eles permanecem na vida adulta e alguns crescem, eles podem ter repercussão. Vamos entender melhor. A adenopófise, então, ela fica separada por essa pars intermédia e a grande parte glandular da adenopófise eu chamo de pars distalis. E uma última pars é a pars tuberalis, é a parte de cima. Lembrar que tem 3 cores, pars tuberalis, pars distalis, onde você tem os microadenomas, os macroadenomas hipofisários, e separando as duas, a pars intermédia. A pars intermédia tem esses cistos que acabam crescendo durante a vida, em alguns casos. Estima-se que 10% das pessoas onde eu faça a avaliação eu vou encontrar, sendo que a maior parte será assintomático. Eles aparecerão na vida adulta, mas o processo fisiopatológico já se deu intrauterino. Observem esse caso, eu estou na sagital T1 com saturação, onde você consegue ver a neurohipófise aqui na porção mais de trás, que é espontaneamente clarinha, tem hipersinal espontâneo na neurohipófise, fisiologicamente, por conta do conteúdo granular que existe dentro dela. Então, você tem uma fina parte ainda de parênquima separando a porção intermédia e essa lesão mais cística, arredondada, ovalada, que se projeta para o compartimento supracelular e tem esse hipersinal espontâneo. Ele acaba aparecendo na saturação, agora ainda mais evidente, é uma grande dica você sempre fazer estudos com saturação nessa região, para evitar que você confunda a neurohipófise, que é espontaneamente clarinha, com a gordura intramedular do osso clival. Ela aparece no T1 agora mais difícil de ser observada, e no T2 você tem essa lesão mediana, paramediana à esquerda, cística, ovalada, com conteúdo de hipersinal. Por que essa lesão está fazendo hipersinal em T1? Porque ela tem um conteúdo aumentado de proteínas. Isso é habitual. Em cerca de metade dessas lesões, você pode ter esse comportamento magnético, eu poderia assim chamar. E observe que esse caso ele nos apresenta mais um tipo de alteração, que é um aumento, um alargamento do espaço subaracnoide. Você tem os vasos ponte passando através, mas você não tem uma repercussão volumétrica giral. Você tem giros que se têm contato um entre o outro, fazendo os sulcos entre eles, mas você tem um aumento. O nome disso é aumento benigno do espaço subaracnoide relacionado ou da infância.
Então, é uma alteração também sem conotação patológica, né? Lembrando que os cistos remanescentes da fenda de Hatch, eles na maior parte das vezes não gerarão sintomas. Quando grandes, eles poderão gerar o quê? Uma alteração da anatomia local, prejudicando então os hormônios trazidos pelo sistema porta, hipotálamo e hipofisário, fazendo com que você tenha repercussão então hormonal nesse sistema por conta do efeito obstrutivo. Além do efeito obstrutivo, também posso ter cefaleia. Esse é o caso de hoje. Valeu, até a próxima!